No Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós temos 3 parábolas de Jesus muito famosas, que eu costumo chamar de as parábolas dos perdidos e achados. Porque nessa história, nesse capítulo, Jesus conta a história da ovelha perdida, ele conta a história da moeda perdida e ele conta a história do filho pródigo, o filho perdido. Pois bem, essas 3 histórias elas são muito interessantes, elas têm uma mesma mensagem central. É muito fácil a gente identificar os pontos em comum, algo que se perde, algo ou alguém que se perde, a busca daquele que perdeu por aquilo que foi perdido e, por fim, a alegria do reencontro e como houve uma celebração porque aquilo que estava perdido foi achado. Essa é a estrutura básica. Mas existe um detalhe nessas parábolas que muitas vezes a gente não percebe. Jesus está falando aqui para fariseus, para os líderes religiosos, que se consideravam superiores aos demais. Eles se consideravam superiores àquelas outras pessoas que eram consideradas pecadoras, que eram consideradas imerecedoras do reino. E Jesus então conta essas parábolas para dizer que ele tinha vindo ao mundo para buscar e para salvar aqueles que se haviam perdido. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Mas existe algo mais nessa história. A maneira como Jesus conta é muito interessante, porque a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, a gente vê claramente que aquela ovelha, ela se desvia, ela se afasta do seu caminho e ela se perde. A gente não sabe aonde, mas provavelmente ela estava perdida, longe do seu aprisco. Ela foi para um lugar distante. E o seu pastor precisa deixar ali as suas ovelhas, as 99 ovelhas seguras num determinado local, e vai em busca daquela ovelha que havia se perdido. Só que quando chega na segunda história, a história da moeda perdida, o que chama a minha atenção é que aquela moeda se perdeu dentro de casa. A mulher que perde essa moeda, ela não precisa ir para fora de casa, para uma terra distante, para procurar a moeda. Não, ela sabia que aquela moeda estava dentro de casa. Mas aquela moeda, apesar de dentro de casa, estava perdida. E aí a gente aprende uma grande lição nessas 3 histórias de Jesus. É que muitas vezes existem aqueles que estão perdidos longe, longe de casa, longe da religião, longe da igreja. Mas existem aqueles que, como a moeda, estão perdidas dentro de casa. Eles estão aqui em algum lugar, mas eles estão perdidos. Eles estão numa situação em que estão fazendo falta. E o mesmo princípio de procura vale para os 2 casos. O pastor vai em busca da ovelha perdida e a mulher procura diligentemente pela moeda perdida. E para que não haja dúvida de que o que Jesus está querendo dizer é que há 2 formas de alguém ficar perdido, ele conta a terceira parábola. É a parábola dos 2 filhos. Porque na verdade havia um pai e esse pai não tem apenas um filho, ele tem 2 filhos. O texto conta que um dos filhos foi para uma terra distante. Ele se revoltou contra o pai, ele saiu de casa e ele pediu a sua parte da herança. E esse filho é como se fosse essa ovelha perdida. Ele se perde da casa, ele vai para longe. Mas no final da história do filho pródigo, a gente entende que o outro filho que havia ficado estava tão perdido quanto o filho que partiu. É interessante a gente perceber isso, porque quando o filho perdido volta para casa, aquele que estava perdido longe volta para casa, o pai celebra a chegada desse filho, mas o irmão mais velho, ele fica irado, fica com raiva, ele não aceita, ele não quer participar da festa. O que denuncia que ele também, o filho mais velho, estava perdido. E o filho mais velho é como se fosse a moeda. Ele estava a vida inteira ali dentro da casa, mas ele estava perdido do mesmo jeito. E o que é interessante é que o pai sai da festa e vai conversar com o filho mais velho para tentar convencê-lo a entrar de volta na casa, participar da festa. Qual é a lição que fica para nós? E a lição que Jesus estava deixando para aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos? É que nós precisamos avaliar a nossa própria vida. Muitas vezes nós nos sentimos seguros e salvos. Muitas vezes nós nos sentimos
Bem, porque estamos dentro de casa, estamos na igreja, temos as nossas práticas religiosas, fazemos as nossas orações, tentamos obedecer os mandamentos. Mas o que Jesus está dizendo é que muitas vezes tudo isso pode ser feito com a motivação errada e pode denunciar o fato de que nós estamos dentro de casa, estamos fazendo a obra do Senhor, mas estamos perdidos, estamos longe do Senhor. É possível se perder dentro de casa. É possível se esquecer de Deus fazendo a obra de Deus. Essa é uma grande lição, uma grande advertência para nós. E é um convite para que a gente analise a nossa própria vida. Se nós somos como essa moeda, ou como esse filho pródigo, ou melhor, esse filho mais velho, esse irmão mais velho, que estava perdido dentro de casa. Que o Senhor nos ache, que o Senhor nos busque, que a gente entenda que muitas vezes não são apenas aqueles que estão lá fora que precisam de salvação, mas aqui dentro, na igreja, na comunidade da religião, nós também precisamos de salvação. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe.